Então, pessoal, nós vamos falar hoje sobre as emoções, porque a Bíblia diz que o meu justo, ele viverá pela fé. Mas é pecado nós termos emoções, nós sentirmos emoções? Porque quem criou o sentir? Quem criou o sentimento? É pecado a gente sentir? O que vocês acham? A pessoa ter sentimentos? Existem vários tipos, né, de emoções, de sentimentos. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, tanto hoje como nas próximas aulas, porque é um assunto muito extenso, então não dá para falar assim tudo de uma vez, tá bom? Então vamos abrir aí nosso entendimento acerca disso. Existem situações em que uma mudança de hábito ou de comportamento ajudam em muito a resolver determinados problemas que fazem pesar a alma. Porém, quando o problema emocional foge do controle, roubando o equilíbrio da alma, ao ponto da pessoa desejar a morte, só a intervenção divina pode resolver o problema. Ninguém está isento de sentir emoções. O Senhor Jesus chegou a afirmar que no mundo tereis aflições, ou seja, a aflição, ela não pertence aos homens, mas ao mundo. E elas surgem de situações vividas no curso da vida. Então veja bem, no desenvolver, né, da nossa vida, no curso da nossa vida, nós vamos absorvendo determinados sentimentos, ou de amor, embora eu costumo falar que o amor não é um sentimento. Eu, Patrícia, particularmente, não caracterizo o amor como sentimento. A ciência, os estudiosos podem até caracterizar. Para mim, o amor é muito mais do que um sentimento, um sentir, né? Porque o próprio Senhor Jesus, ele nos deixou o exemplo de amor materializado, né? Ele materializou o amor em obediência, em respeito ao próximo, em entrega. Então o amor não é um mero sentimento, que as pessoas abrem a boca e dizem assim, eu te amo. A pessoa pode estar ali fazendo para você uma jura de amor, dizendo eu te amo, com o sentimento do coração, e está te traindo. Como Judas, a exemplo de Judas que disse para o mestre, mestre eu te amo, beijou o rosto e estava ali sentindo na realidade o espírito de traição. Então eu não costumo caracterizar assim, o amor como a ciência, os estudiosos levam o amor para o lado do sentimento. Mas existem sentimentos, né? Sentimento de raiva, de ódio, de rancor, de nervosismo, e outros mais que nós vamos falar no curso no decorrer desse curso, que outros mais que fazem parte do ser humano. E se nós olharmos na Bíblia, nós temos vários exemplos de várias pessoas que sentiram e até entraram por causa desse sentir em um estado profundo de depressão. Na realidade, nós aprendemos, né, que, como está escrito, no mundo tereis aflições. A aflição, ela não nasce diretamente na alma do ser humano. A aflição está no mundo, nas coisas que nos cercam, que estão aí fazendo parte do nosso dia a dia desde a infância. A pessoa ela é treinada ou ela é motivada a ter determinados sentimentos pelas circunstâncias da vida, da rotina que ela vive. E aí a pessoa às vezes fala assim, mas como eu vou lidar com essas emoções, né? Porque nem sempre a pessoa ela consegue lidar com as emoções dela mesma. E por que ela não consegue lidar com essas emoções? Por que ela não consegue lidar, né? Porque muitas vezes não são só os problemas que estão motivando aquela emoção no ser da pessoa.
Mas existem espíritos imundos que a ciência não pode detectar, né? Mas que alimentam aquelas emoções e vão criando situações que sobrecarregam a alma do ser humano. Por isso que Jesus, ele também disse na palavra, né? Vinde a mim os cansados e os sobrecarregados. Quando ele diz sobrecarregado, é uma alma que está com sobrepeso. Eu posso, por exemplo, o nojo é um sentir, não é? Eu posso olhar naturalmente para um vômito e eu posso sentir nojo. É normal? É uma coisa nojenta. Então eu posso afirmar que o meu sentir nojo de um vômito é algo normal. Eu vi o meu organismo, né? E aquilo ali me fez mal, então eu senti o nojo. Mas é normal uma esposa sentir nojo do marido? Já é um sentir anormal, plantado pelos espíritos da maldade, né? Pode acontecer uma situação na minha vida que de repente eu possa sentir raiva naquele momento. Pô, aquilo ali me deu uma raiva, não é? É normal você sentir uma raiva. E às vezes é até bom que aquela raiva te motiva, é motivadora, faz você se revoltar contra aquela situação e você partir para a guerra, né? Vou me revoltar e vou resolver esse problema, porque agora me deu raiva. Então a raiva pode ser motivadora, a raiva pode ser uma raiva boa, né? Então eu não estou isenta de sentir raiva. Agora, quando eu sinto raiva ao ponto de querer te matar, te destruir, eu tenho uma raiva de você que ela se materializou em um ódio, então essa é uma raiva que não é normal. É um sobrecarrego na alma do ser humano, não é? Então, existem vários tipos de sentimentos. E muitas vezes a pessoa não sabe lidar com esse embotamento emocional. O que é isso? A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Se você quiser saber, não falta. Nós vamos falar sobre esse embotamento emocional. Como ele nasce, de onde ele vem, quem é esse cara, entendeu? Para você saber lidar com as suas emoções. Porque existem situações que, por exemplo, você chega para o seu filho, você conversa com ele e é algo que nele está que é comportamental. Você fala com o seu marido, é algo comportamental. Você fala com a esposa e tal. Então, o problema, vocês vão chegar a uma conclusão, vão se esforçar os dois e vão mudar aquilo ali. Agora, quando o problema é emocional, porém existe um espírito alimentando, ele passa a ser um problema emocional e espiritual. Entende? E aí a pessoa, ela é difícil você saber como você vai lidar com as suas emoções. Com as emoções naquele momento, o que você está a sentir naquele momento. E se a pessoa não sabe como lidar com aquilo ali, ela entra em um desequilíbrio. E se ela entra em um desequilíbrio, o que vai acontecer? Se ela não consegue lidar com aquilo ali, ela vai se refugiar nas drogas, ela vai se refugiar no álcool, ela vai se refugiar em jogatina, ela vai buscar alguma coisa que conforte ou dê a ela uma falsa sensação de bem-estar para que ela possa se sentir mais acomodada dentro daquela situação. E quando a pessoa, mesmo dentro, já se aprofundou no vício do álcool, da bebedice, da jogatina, já saiu para um antro de prostituição ou outras coisas mais, porque a pessoa busca uma falsa sensação de bem-estar, para ela poder se sentir melhor com ela mesma. Então, quando isso não acontece, muitas vezes a pessoa entra no estado da depressão profunda e muitas chegam ao suicídio. Tudo porque ela não sabe lidar com as situações.
Por isso que na palavra de Deus está escrito, né? Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Porque Jesus não manda somente você vir até Ele, vinde a mim os cansados e sobrecarregados. Mas Ele diz também que se Ele libertar, a pessoa vai ser livre verdadeiramente. Então, por mais que a ciência, por exemplo, afirme, né, e tal, que a depressão hoje é um caso, né, patológico, é uma doença considerado uma doença que tem medicação, aquela coisa toda, mas nós sabemos, nós que já vivemos no mundo espiritual, nós sabemos que a depressão, ela é algo espiritual. Por quê? Porque é um sobrepeso, uma carga, né, que ela faz pesar o ser humano, além do que o ser humano possa carregar aquilo ali. Você vê que a depressão, ela é a ausência de Deus, né? A pessoa está vazia de Deus. Então, ela, no curso da vida, ela vai absorvendo todo tipo de negatividade. Seja por demandas que enviaram para a vida dela, porque no mundo em que nós vivenciamos, tudo é energia. Então, quando a pessoa tem o corpo aberto, qualquer coisa é motivo para ela vir se carregar com as energias do mundo, com a inveja, com as macumbarias, com as pragas, né? Com o pecado, porque existe aquela energia que a pessoa traz do outro para si, e existe aquela energia que ela busca quando ela não obedece à palavra de Deus, ou porque não conhece, ou porque está realmente em desobediência, e ela não pratica a palavra de Deus, então ela vai dando permissão, vai se boicotando, dando permissão ao mal de agir e trazer o carrego para a vida dela, e negativando a alma dela. Então, a alma não foi feita para o inferno, mas a alma, ela entra em desespero quando ela está sobrecarregada, por isso a pessoa tem vontade de morrer. Entende? Porque é como se a alma tivesse, a alma da pessoa está ciente de que vai para o inferno e a alma não quer ir para o inferno. É como uma ovelha indo para um boi, uma ovelha indo para o matadouro. Ele não quer ir. Mas a pessoa, ela vai praticando o pecado, e o pecado não é uma forma de se negativar a alma. Aí ela vai se sobrecarregando, vai trazendo para si aquele lodo espiritual, né? Aquele lodo espiritual que vai sujando, né? Nos olhos visíveis não dá para ver, mas os olhos espirituais se enxerga que aquela alma está sobrecarregada. Aí, além disso, a pessoa ela vai se negativando através de receber obras de macumbaria sobre a vida dela, ela é invejada, aí aquele acúmulo de tanta energia negativa faz a alma entrar no estado de depressão profunda, é a alma que não enxerga a saída. E se a alma não enxerga a saída, automaticamente a pessoa, né, ela vai tentar o suicídio. Ela quer morrer, porque ela está negativada. E nós conhecemos na Bíblia muitos exemplos de pessoas, de homens e mulheres de Deus no passado, que passaram por problemas de depressão, que tiveram fortes emoções, que sentiram. Por isso que eu estou falando, existem sentimentos que são bons para nós, mas somos nós que temos que saber administrar, porque nós que somos de Deus não vivemos pelos sentimentos, nós vivemos pela fé. Jesus falou, o meu justo viverá pela fé, mas o meu justo viverá pela fé. E o que eu faço com o meu sentimento? Eu ignoro o meu sentimento? Eu não vou sentir? Eu não tenho emoção? Entende?
Então nós vamos estar falando sobre isso na próxima aula e desenvolvendo aí esse trabalho. Não faltem, amém?